irmãos, como já na oração inicial, vamos agradecer a Deus por estarmos vivos na matéria no dia de hoje. E vamos pedir permissão para o Divino Mestre Jesus para fazermos uma abordagem do seu Evangelho. Leon Tolstói propôs a uma personagem não descrita no Evangelho para que ela explicasse, desse o desdobramento da parábola, muito curtinha, um texto extremamente curto, do óbolo da viúva. O que é o óbolo? O óbolo é a esmola. E então, Jesus, como era judeu, naquele dia ele estava no templo para cumprir com o seu exercício de judeu. E era uma data importante, e as pessoas costumavam ir também cumprir com os seus deveres no templo. Mas na Judéia havia uma senhora, uma viúva, extremamente pobre. E ela tinha uma neta, que a mãe havia morrido, e o pai abandonou a filha com a avó. E nunca mais deu notícia. Então, a avó criou a Rebeca, na extrema pobreza, mas com extrema dignidade. E a própria Rebeca narra a história para o Leon Tolstói, e o Leon dita para a Cirineia Maffei, Cirineia Yolanda Maffei, o desdobramento do óbolo da viúva. Muita dificuldade, foi formada uma caravana nessa vilazinha da Judéia para ir a Jerusalém para o exercício no templo. Então, num carroção, várias famílias foram para essa viagem ao templo. Chegando ao templo, curta a história, entra a viúva e a neta para depositar no gasofilácio a esmola, o óbolo. Quando Jesus observa que aquela mulher de roupa extremamente pobre, uma pessoa extremamente humilde, havia feito economia de uma vida para juntar 2 moedinhas para levar para o gasofilácio. E lá chegando, ela aperta com tanto carinho, com tanto amor aquelas moedas, e ao depositar no gasofilácio, Jesus fala para os seus discípulos. Estão vendo aquela mulher? Ela deu do que não tinha. Então, a esmola mais valorosa é a dela. Ela deu de coração. A senhora, então, o ritual, sai do templo com a neta. E ali ficam pelas praças, vão no mercado, até esperar a hora de todos se reunirem para voltar para a Judéia. Acontece que eles estavam extremamente cansados, então resolveram pernoitar em Jerusalém. E todos os que tinham dinheiro foram para uma pensão. Tinham uma moedinha para pagar a pensão, então dormiram embaixo do carroção. Tinham um pedaço de pão duro que molharam na água e foi a alimentação delas de um dia todo. Quando os primeiros raios de sol começam a brilhar, a neta percebe que a avó
havia morrido. E ela se desespera e busca amparo nos caravaneiros. E aí, resolve-se fazer o sepultamento em Jerusalém mesmo. Com isso foi um dia todo. E ao escurecer desse segundo dia, após o sepultamento da idosa, eles se retiraram para realmente, nessa noite, viajarem de volta. E a menina, com 17 anos, fica para trás, porque ela estava extremamente frágil, extremamente desorientada, com muita fome, e ela não consegue acompanhar os passos dos companheiros. E então, ela fica para trás. E na penumbra da ruela, ela se sente aprisionada por mãos extremamente ásperas e grosseiras, que rasgam a sua roupa. Ato seguido do desmaio dela, e ali, um homem fétido de bebida, fétido de um corpo sem banho, possui, através do estupro, o corpo daquela menina. Quando novamente o dia seguinte amanhece, ela se vê toda rasgada, toda dolorida no baixo ventre, e então ela resolve recorrer ao templo no qual ela tinha ido fazer orações com a avó. Esperou o dia clarear nas escadarias do templo. E nisso vem Gediadá, que era o porteiro desse templo. E o Gediabá a humilha extremamente, usando de palavrórios muito baixo, e a expulsa dali. E ela fala: pelo amor de Deus, se o Senhor não me ajudar, ninguém mais me ajudará. Ele falou: mulher da tua laia, tem que morar nessa rua aqui. Depois que terminar a cidade, tem uma casa colorida, lá é seu lugar. Ato subsequente, ele joga uma moeda para ela. E então ela aperta a moeda com vontade de devolver no rosto do homem aquela esmola. Assim: some daqui, eu te dou o dinheiro e vai embora. E então a Rebeca compra um pão na praça e se dirige à casa colorida. Nessa casa colorida, a porta estava aberta, ela adentra, e então ela vê que as cortinas são de cetim, todas em cores berrantes, amarelo ouro, carmim, púrpura. E aí ela fala: que lugar estranho é esse? Quem será que tem um gosto tão estranho? Nisso vem uma matrona, uma senhora, toda loira, artificial, batom muito vermelho, toda excêntrica, e vem e fala: o que você quer aqui, menina? Ela falou: eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, eu não tenho onde ficar, por caridade, me deixa ficar aqui. A mulher falou: minha filha, aqui é um prostíbulo, e eu estou vendo que você não tem o jeito para se prostituir. O que é que eu vou fazer com você aqui? E ela disse: eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu esfrego o chão, mas por caridade, me deixa ficar aqui, em troca de um prato de comida e de uma cama. E então, ali ela ficou por muito tempo. Quando as mulheres, muito preocupadas com elas, aquelas jovens se prostituindo porque não tiveram outra oportunidade na vida, e ela então passa a ser motivo, assim, um amparo para aquelas mulheres tão sofridas. E então, além de ser o ouvido, o ombro amigo, além do serviço do prostíbulo, ela lavava a roupa
íntima, a roupa pessoal dessas mulheres, cuidava delas como se elas fossem suas filhas, e ela era a mais nova de todas. E a beleza dela, se não tomassem cuidado, iria transformá-la forçosamente numa prostituta. Então resolveram colocar um véu no seu rosto, e uma túnica preta, hoje lá é chamada de burca, e tamparam o rosto dela com a desculpa de que ela havia sofrido um acidente e estava com o rosto deformado. E assim elas tocaram o tempo e a menina, a Rebeca, continuou intocada. Até que uma bela noite, chega a notícia de que Jesus estava ali em Jerusalém. E ela já tinha ouvido as prostitutas dizerem que Jesus ensinava a tolerância, a compreensão, a resignação. E ela falou, eu vou conhecer esse homem. Então ela pediu permissão numa manhã e foi engrossar o número de ouvidores de Jesus. E então ela se apaixonou por aquele olhar, por aquela voz meiga, cativante, aquela voz quente. Terminada a explanação, Jesus foi até ela e disse: Rebeca, estamos juntos. Há tanto tempo, Rebeca, eu te esperava. Enquanto eu estiver aqui em Jerusalém, Rebeca, você virá aprender comigo, porque você será uma das anônimas que vão divulgar a minha doutrina. Você, Rebeca, hoje mora num prostíbulo, mas não se prostituiu. Você já vem de vidas passadas com o seu eu já mais evoluído. Então, se você aceitar, você trabalhará comigo quando aqui eu não mais estiver. E a Rebeca, então, foi aquela discípula, entre aspas, fervorosa, enquanto Jesus esteve ali. No último dia de pregação, Jesus fala: Rebeca, hoje é o último dia que você vai me ver. Eu vou ser injuriado, vou ser crucificado, mas eu não te abandonarei em nenhum instante da sua vida. Então, a Rebeca foi para casa triste. Quando foi à noite, ela ouviu um grupo de soldados romanos comentando que haviam crucificado Jesus. Como ela foi intimada a trabalhar naquela noite para servir as mesas àqueles soldados romanos, então ela foi servindo vinho para um, para outro, até que ela chega no comandante daquele batalhão e ele pede vinho. Ao olhar nos olhos dele, ela teve assim a impressão de viajar no tempo, e que aquele olhar ela já conhecia de muitos e muitos anos. E então ele, na ânsia de entornar o vinho, ele puxa o véu dela para que ela acordasse daquele transe hipnótico que ela estava. E então ele viu, naquele rosto suave, uma beleza que ele não conhecia. Aqueles olhos azuis para ele, também ele já tinha visto em algum lugar. Aí ela sai correndo, se esconde na cozinha e ele vai atrás. E a Madonna lá corre atrás dele.
Pelo amor de Deus, não faça isso com essa menina. Ela não é do ramo, ela simplesmente faz o trabalho mais pesado da casa. Não, se ela está aqui, eu quero ela. E ela se desesperava, eu não quero, eu não posso. Aí ele falou, não quero nem saber, a partir de agora, você é minha. Num gesto muito brusco, jogou-a nos seus ombros, foi até onde estava o seu cavalo, jogou-a em cima do cavalo, ele também montou o animal, e eles saíram dali, chegaram numa casa muito rica, e entrando na casa ela disse, eu não sou para essas coisas, eu não quero macular a minha alma, por caridade. Ele falou, menina, se eu quisesse ter te violentado, eu já o teria feito lá mesmo. Eu te tirei da sanha dos soldados bêbados e viciosos. Desce por satisfeita, porque aqui você estará protegida. Nesse instante ela desmaia, e ele manda recolher a Rebeca no seu próprio quarto. Já acomodada na cama, ela vê que tem uma criada e ele ali. E ele pede para ela, para a criada, dar um leite quente com mel para a menina. E é feito isso, e aí ela dorme tranquilamente, segurando na mão dele. E ele sente aquela mão áspera, cascuda, queimada de panelas. E ele então fala, meu Deus, como pode um anjo de brandura viver num lugar desses? Então, ele sai do quarto, vai dormir no outro quarto. No outro dia cedo, ele pede que seja dado um banho nela, que ela fosse cuidada nas mãos que estavam muito machucadas, e que fosse dada para ela túnica de seda para vestir. E aí, ela se arma, ela ainda tem medo dele. Discutem através, assim, de palavras que denotam a elevação moral daquela menina. E ele se encanta com ela. Ele fala, eu te prometo que nada acontecerá, a não ser que você queira. E aí, ele pediu para transferi-la de quarto, e a partir daí, ele ficou 10 dias sem vê-la, porque ele percebeu que ele estava se apaixonando. Ela já era diferente de todas as mulheres que ele conhecia. Todas se jogavam por cima dele, porque ele era rico, tinha posição social e era um comandante. Então, ele vê que ela tem valores que ele não via na sociedade romana. Mas ele também se segura. E ela começa a sentir falta dele, porque ele também tinha valores morais, que ela achava que ele pudesse não ter. E então, após esses 10 dias, eles começaram assim a se conhecer melhor. Conversavam embaixo das árvores do jardim, mas nunca entravam para o quarto. Uma bela manhã, ela percebe que ele retorna mais cedo. E ela fala para ele, por que, comandante, você voltou tão cedo? O senhor está cansado? Ele disse, não, Rebeca, eu tenho que tomar uma decisão urgente, e tem que ser aqui e agora. Aí, ela olha para ele e lágrimas começam a descer. Ele falou, olha, eu tenho que voltar para Roma, porque eu fui promovido ao cargo de senador. E aí a lágrima desce. Ele falou, de repente ele fala, Rebeca, você quer se casar comigo? Ela falou para ele, quero.
Mas antes eu tenho duas coisas para falar para o Senhor. Porque uma relação séria não se sustenta em cima de mentiras. O que eu vou falar pode pesar muito contra mim, mas que a sua decisão pese em cima dessas duas revelações. Aí ela conta a história dela, do estupro e de como ela foi parar no prostíbulo. Aí ele quase arranca os cabelos. Ele chora, porque essa situação dela não ser mais virgem, pesava muito naquela sociedade. Aí ele sai para um canto, reflete e fala: mas ela não participou disso, ela não provocou o homem, ela estava desmaiada. Então, ele virou para ela e falou: Rebeca. Ela falou: não acabei. A outra: eu sou cristã, eu sigo a doutrina de Jesus. Aí ele virou para ela e falou: Rebeca, vamos passar uma régua, deixar o passado para trás e vamos começar uma vida nova. E então se casam, e em uma semana eles tomam a galera, o navio, e vão para Roma. Chegando lá, eles vão morar no palacete que ele tinha, porque ele era de família rica, havia vencido muitas batalhas, na condição de senador de Nero. Isso data do ano de 34, ou seja, apenas um ano depois da morte de Jesus. E em Roma, nunca mais foi tocado no nome de Jesus. Mas ela, de índole boa, acolhia a pobreza, matava a fome, cobria os corpos nus, ajudava com remédios e com dinheiro. O marido pensava que isso era a bondade dela. Desculpa, gente. Que era a bondade dela. E então, abre para a vovó, filho. E então, a vida foi seguindo, eles tiveram 3 filhos, e os filhos foram criados no cristianismo sem a revelação do nome Jesus. Então, rapidinho, filho. Obrigada, meu amor. Então, Nero, nessa época, com a vaidade que tinha, está difícil para ele me filmar porque eu ando, ele manda pôr fogo em Roma. E como sempre que tem que ter alguém culpado, ele jogou a culpa nos cristãos. Todas as catatumbas foram devastadas e levadas ao circo, ou para servir de repasto para feras, ou queimar no fogo em vida. E o Nero, então, se satisfazia em matar, em se alegrar com o sofrimento dos outros. E o senador, achando que ele era muito próximo de Nero, fala: Nero, porque tratava como se fosse um santo, como se fosse um Deus, não acha que o senhor está abusando um pouco, onde já se viu matar seres humanos, jogando-as para que sejam alimento de feras, colocar fogo em pessoas vivas? Nesse instante, o senador foi preso e foi para as masmorras. Deixa eu controlar o tempo. Chegando na cela, ele se injuria. Como ele, um senador, não poder dar opinião
na gestão do império. E ele se revolta. Ele pensa na mulher, ele pensa nos filhos. E aí, a razão vai voltando nele. E ele reflete que, apesar da esposa nunca ter confessado para ele, ela dava mostras da cristandade através das ações. E ele então se desespera. Se eles descobrirem, eles vão levar a Rebeca para o circo. Mas o pranto era muito grande. Ele volta a não raciocinar. Quando ele vê à sua frente uma cela que tinha um archote que a iluminava parcialmente e que dentro dela havia um senhor miúdo, muito magro, com uma barba comprida, e que ele escrevia sem parar, sem parar. Terminado esse processo de escrita, ele se levanta, chega perto da porta, da grade, cai o cadeado com a chave, atravessa o corredor, chama o senador, vem meu filho. E então, também o cadeado se abre, a corrente cai, ele pega o senador pelas mãos e vão até a ala aqui, no corredor, onde se encontram os cristãos que serão devorados pelas feras na manhã seguinte, no circo de horrores do Nero. Chegando lá, o cheiro de fezes, de urina, de corpos sujos, amontoados, quase o sufocaram. Mas aquela figura se aproxima da grade, segura na mão dos cristãos prisioneiros e eles falam: Paulo, 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 dê-nos forças para enfrentarmos o que está por vir. E então, Paulo, o apóstolo, mais uma vez prisioneiro do império, ali conforta os que iriam morrer no outro dia. Quando, de repente, as vozes femininas entoam um hino de louvor a Deus. Quando, de repente, o senador reconhece a voz da Rebeca. E então, ele se joga à grade, soca a grade até não aguentar mais. E pede para Rebeca dizer que não era cristã. Ela falou: não. Jesus deu o testemunho dele e não voltou atrás. Eu sou sua seguidora e espero, meu marido, que ao sair daqui, você conheça os ensinamentos de Jesus e faça o que eu comecei sem revelar o seu nome. E ele então sofre terrivelmente. Quando Paulo bate em suas costas, segura em suas mãos e o traz de volta antes da troca da guarda. Ele passou a madrugada chorando já a dor e a saudade de perder a companheira. No outro dia, o alarido no circo era muito grande. Cânticos e mais cânticos ao paganismo, à crueldade, à insanidade. Quando, de repente, o rugido das feras se faz mais forte. E então é aberto o portão e os cristãos, conforme vão entrando, as feras avançam na sua jugular. Vão morrendo à proporção que vão entrando. E a Rebeca entra e a fera destinada a ela estaca. E ambas se olham. E então a Rebeca se vê menina, lá na vilazinha da Judéia. Se vê no templo de Jerusalém. Se relembra da sua avó.
se relembra apenas das coisas boas. E então, numa túnica branca que ela se via, ela nem sentiu a fera na sua garganta. Automaticamente, ela se desliga do corpo e segue com a avó e com o próprio Jesus. 6 dias depois, o senador é liberto. Mas nesse período, Paulo fez um trabalho de base, de sustentação para o senador. E ele advertiu na hora do senador ser liberto: Nero vai te provocar. Não entre na dele, concorde com tudo, porque senão você será degolado ali, naquele instante. E então, ele, pensando na esposa que tinha um ideal, pensando nos 3 filhos, ele se apresenta a Nero. E Nero o provoca: eu não sou um Deus? É sim, majestade. Eu não sou a beleza? É sim, majestade. Você não acha que Roma, agora reconstruída no puro mármore, não denota o meu bom gosto? Sim, Nero. Então, terminada a audiência, ele volta para casa. Chegando em casa, ele fala para os filhos: meus filhos, nós perdemos a sua mãe. Nós não seremos as vítimas da sanha do Nero. Aí um filho vira para ele e fala: pai, a minha mãe mostrou em todos os instantes da sua vida, nos educou nessa doutrina maravilhosa de Jesus, sem nunca ter pronunciado o seu nome. O senhor não percebeu? Ele falou: não, eu achava que fosse uma bondade natural. Eles falaram: ela era boa, mas ela foi se refinando com os ensinamentos de Jesus. Aí ele disse: meus filhos, vamos pegar o que nós temos, enfiar em arcas, em malotes de madeira, né? E vamos fugir daqui. 4 dias depois, eles entram numa galera como mercadores, com chinelos de couro, aquela roupa maltratada, e seguem para o Oriente. Lá no Oriente, ele funda uma igreja, e ali ele divulga os ensinamentos de Jesus. Ele ensina que a vida é eterna, ensina a imortalidade da alma, e que o ser humano só vai aprender a ser melhor quando ele tiver a certeza absoluta da sua imortalidade, da sua eternidade. E aí, pregaram. Os filhos, à proporção que foram se casando, se mudaram e fundaram novas igrejas. Esta, meus irmãos, é a história completa do óbolo da viúva. E agora, possuidores de um conhecimento evangélico doutrinário, porque foi na Idade Média que aboliram os evangelhos apócrifos, que retratava a nossa doutrina espírita, essa doutrina de amor, de compreensão, de tolerância, de aceitação, de doação, na crença de que Deus nos dá o tempo para que nos corrijamos e nos tornemos pessoas melhores. Essa doutrina de amor, que nos foi codificada por Kardec, tendo como assessor direto a passar ideias que se encontram no capítulo 6 do Evangelho,
não é para que a gente leia e ache bonito. Os ensinamentos doutrinários e evangélicos devem ser vivenciados. Muitas vezes, a flor nasce no pântano, nasce na adversidade. Mas a flor traz o colorido, a flor traz a beleza. E essa flor pode ser representada pela neta da viúva. A gente vê hoje que todas as religiões se preocupam com o próximo. Nós, enquanto sociedade, queremos ajudar os necessitados, os doentes, os viciados, enfim, os doentes. Todos nós queremos ajudar em todas as religiões. Mas o que é que essa individuação, segundo Joana de Ângeles, o que é que essa individuação que somos, cada um de nós, fazemos em benefício de nós mesmos? Nós já temos o conhecimento doutrinário, temos o conhecimento evangélico. Tem gente que é bom fora de casa, e o evangelho relata isso. Mas dentro de casa é um carrasco. Seja o filho, seja a filha, seja o pai e seja a mãe. Precisamos fazer com que os conceitos que aprendemos nos tornem pessoas melhores a cada dia. Então, meus irmãos, que essa mensagem inacabada por Mateus, foi completada agora pelo Leon Tolstói com a Rebeca, que é o espírito que conta a história para ele. Que possamos absorver o ensinamento. Não importa onde estivermos, podemos ser o ouvido amigo, a fala amiga, o colo aconchegante de quem quer que seja. Podemos fazer para o nosso próximo o melhor que existe em nós, para que possamos ver no nosso próximo não um adversário, não uma pessoa que vive de maneira indigna, mas que possamos ver nele o reflexo de que nós temos dentro de nós. Que haja um mundo de amor em cada um de nós, a cada instante da nossa vida, porque só assim, ao nos auto-perdoarmos, poderemos perdoar os erros do nosso próximo, que não são o nosso próximo, são momentos da sua vida. Que possamos conviver em paz e fazermos do nosso ambiente social e familiar um oásis de amor e de paz. Muita paz para todos.